Olá pessoal, eu estou fazendo esse post para tentar explicar um pouquinho para vocês o que foi esses dois trabalhos agora que eu apresentei no Sindor. Foram dois e-posters no Congresso Online. Primeiro eu gostaria de agradecer a todos os pacientes, aos amigos, aos colegas de profissão, né, e a todos os alunos, né, pelas mensagens que vocês me mandaram, por ter curtido aí o post anterior que eu tinha feito. Acredito que quem já me conhece já de alguma longa data sabe o meu esforço, né, na parte, né, busca pelo conhecimento, e eu acho que foi muito gratificante, né, ter conseguido apresentar esses dois e-posters. Na verdade, a gente está iniciando ainda nessa parte mais acadêmica, mais científica, mas já estou muito grato em ter conseguido ter dado esse passo inicial, né. O Sindor é um expoente congresso, um congresso aí de grandes nomes aí internacionais, nomes nacionais, referências na dor, né, em todo a América Latina e acho que do mundo todo, e principalmente aqui a equipe brasileira do Sindor é uma equipe de altamente excelência, então eles terem aprovado o meu trabalho para o congresso foi muito gratificante, né? Então, primeiramente, eu queria tentar, né, introduzir, explicar um pouquinho para vocês de uma forma informal, tá? Isso é um pouquinho difícil porque é um tema que eu gosto bastante, né? Então, o que foi esses dois trabalhos? Então, um dos trabalhos, né, que foi o trabalho da avaliação do músculo transverso abdominal em pacientes com dor, né? O transverso abdominal, nessa história, né, da ativação do transverso abdominal em pacientes com dor lombar, isso é uma coisa que já vem comigo já de muito tempo, onde logo 12 anos atrás, logo que eu me formei, eu já tive uma introdução, né, no método Pilates, né, RPG, exercícios posturais, onde você já tem sido falado a importância do transverso abdominal. Porém, basicamente, tem diversos estudos que, né, mostram que se você deve ou não deve ativar o transverso abdominal, qual a forma correta que você deve fazer isso, e principalmente, né, qual que seria o benefício de você estar trabalhando esse músculo, se é que você realmente deve fazer isso de uma ativação voluntária ou se isso ocorre de uma ativação involuntária. Então, acho que tem diversos trabalhos que fazem com indivíduos saudáveis, não tem tanta correlação, tanta diferença, a modalidade de como que você trabalha esse músculo. E por ter sido, na minha prática clínica, muito recorrente, a gente acaba percebendo que algum grupo de pessoas, né, realmente tem uma deficiência nessa ativação desse músculo, que ela pode vir não só, né, de um atraso na ativação da musculatura, com uma ineficiência também desse músculo, né? Então, como tese, né, de conclusão de curso do meu curso de dor, foi onde eu resolvi, né, pesquisar um pouquinho o que a literatura diz sobre a ativação, né, sobre a avaliação desse músculo em pacientes com dor lombar. É importante ressaltar que você trabalhar o músculo transverso abdominal, não diretamente você está relacionando com a dor aguda ou com uma dor local. Você está relacionando esse músculo a uma alteração, a uma disfunção, né? Uma disfunção de um segmento que a gente pode levar mais para a parte da estabilização segmentar, onde qual que é a importância, né, desse músculo? Esse músculo, devido às suas inserções das vértebras lombares, né, na face profunda, né, no assoalho pélvico, ele tem a função de dar estabilidade para as vértebras lombares. E essa deficiência desse músculo em indivíduos com hipermobilidade, indivíduos com dor lombar, pode ter uma alteração nele, né? Pode ocorrer aí um déficit, né, desse músculo. E por ter tido essa experiência clínica prévia, né, por já trabalhar bastante, né, com esse grupo de pacientes, eu acredito que a minha interpretação dos resultados que eu encontrei na literatura acabou me satisfazendo muito, né? Porque a gente já trabalha, não só eu, como bastante colegas, já trabalhávamos, né, dessa forma e tentávamos justificar isso, só que eu não tinha visto nada assim decorrente da ciência mesmo que me justificasse isso. Então, o que eu na verdade, o músculo ele não deve ser trabalhado, vamos dizer assim, de uma maneira global para todo mundo, né? Não é porque Paul Hodgins, que foi o principal precursor, né, dessa estabilização segmentar, definiu que esse músculo ele tem um atraso em pacientes lombar, que eu vou mandar todos os pacientes com dor lombar fazerem essa ativação. Até inclusive ele mesmo ressaltou, já ressaltou que não era isso que ele quis dizer. Ele só achou e correlacionou uma disfunção, né? E a gente tem que tentar levar isso para a prática clínica da melhor maneira possível. Então, o que eu encontrei em diversos artigos foram populações muito diversificadas,
e trabalhos que avaliaram, né, esse músculo, mas em indivíduos com dor lombar. Isso é importante ressaltar. Por quê? A própria questão da dor, ela altera o comportamento do músculo, né? O indivíduo que ele tem dor crônica, as áreas que correspondem, né, ao sistema nervoso central, elas são alteradas à medida que a informação que é passada para esse músculo, à medida que o nível de contração dele é alterado a nível cortical central. E eu também tenho disfunções relacionadas à inatividade desse músculo, né? Então eu sei que uma vez eu me machuquei, eu tive uma lesão, aquele meu corpo pede para que aquele segmento, né, ele fique de uma forma inativa para que o meu corpo possa se recuperar. Isso é uma alteração a nível central, né? Uma alteração córtico-motora. E eu também sei que indivíduos com uma demanda de atividade, baixa demanda de atividade física, como idosos, né, ou pessoas sedentárias, elas não devem ter, né, a mesma avaliação, o mesmo parâmetro de avaliação para uma estabilidade segmentada que um atleta, né, uma pessoa que trabalha com alta carga ou alta velocidade. Então, esses estudos, eles fizeram justamente isso. Então, tem estudos que mostram, né, alterações no indivíduo atleta, estudos que mostram alteração no indivíduo mais velho, né, população mais idosa, e alterações em criança, alterações em gestantes, e alterações também mais específicas em indivíduos com espondilolistese, né, com alterações degenerativas na coluna. Porém, todos esses trabalhos eles levaram em consideração essas alterações nesses indivíduos com dor. Alguns estudos chamam muita atenção. Por exemplo, um estudo que ele fez com praticantes de cricket, que seria um esporte similar ao golfe, ao tênis, né? Um esporte onde tem um movimento de rotação, onde os indivíduos que não apresentavam dor, eles apresentavam uma assimetria, né, na estrutura desse músculo. Diferente que os indivíduos com dor, eles não tinham essa assimetria. Então essa assimetria ela é relacionada ao quê? Né, a um lado direito ser mais forte do que um lado esquerdo. Se você levar em consideração, a gente tem que pensar que os esportes, né, de rotação, eles exigem, né, uma alteração biomecânica, principalmente por ele ser trabalhado muito mais um lado do corpo que o outro, de assimetria. Então, o excesso de ativação, vamos dizer assim, o fortalecimento alterado, né, a estrutura muscular, essa alteração nessa estrutura muscular, ela se dá de uma forma preventiva para o indivíduo não se machucar. E aqueles indivíduos que não tiveram adaptabilidade, que pode ser por tempo de prática esportiva, né, ou por diversos outros fatores, eles não apresentavam. E esses indivíduos apresentavam dor justamente por não ter essa adaptabilidade, né? Então, outros estudos também mostraram que pacientes com dor lombar têm um excesso de ativação no transverso abdominal. E estudos também mostraram que indivíduos com dor lombar também podem ter um transverso abdominal numa espessura diminuída comparada com o indivíduo que não tem dor. Então a gente chega a uma conclusão, né, de que diversos tipos de alterações eles estão relacionados em indivíduos com dor lombar. Desde alterações na estrutura muscular, né, no tamanho do músculo, alterações, né, no nível cortical, de como está a ativação desse músculo, e alterações também no tempo de reação desse músculo, né? O que faz com que a gente tenha que fazer uma avaliação mais específica, especificando qual que é a demanda desse paciente, né? Qual que é a demanda funcional dele, o que é necessário para ele como atividade física, né? E pensar também onde a gente vai encontrar essa disfunção dele. Por exemplo, se eu colocar um paciente atleta para fazer um teste básico de estabilização segmentar, posso não encontrar alteração nenhuma. Porém, quando eu coloco esse indivíduo para realizar uma alteração de alta carga ou de alta velocidade, ele pode sim perder a estabilidade. Então eu também tenho que saber e entender para avaliar qual momento aquele indivíduo ele perde aquele controle ou ele tem aquela disfunção naquele músculo. Bem, basicamente, né, indivíduos que têm dor vão ter alterações nessa musculatura, e para quem trabalha com movimento, para quem trabalha com esses indivíduos, a readaptação funcional desse indivíduo, a gente tem que levar em consideração a melhora disfuncional desse músculo, né? Então foi essa a conclusão desse primeiro trabalho que eu tive. Já no segundo trabalho, também é um trabalho que foi muito gratificante para mim, porque é um trabalho que também está muito dentro da minha prática clínica, foi onde eu fui pesquisar, né, a evidência científica da terapia manual em indivíduos com dor, né?
que seria a terapia manual, né? Então, a InfoPTA, né, que é a Associação Internacional de Fisioterapia Traumato-Ortopédica, ela define a terapia manual como técnicas manipulativas, mas como técnicas também de teciduais e até como perfil biopsicossocial e a implementação de movimento, né? Então, de acordo com essa característica, né, de tratamento, que vai desde uma liberação miofascial, um tratamento da fáscia, uma mobilização articular, uma manipulação articular, ela inclui e abrange assim de uma forma assim que eu acredito que na prática do fisioterapeuta seja mais conclusivo, né? Apesar da gente também ter diversas outras escolas também mostrando e demonstrando bons estudos, né? A quiropraxia, a osteopatia, que também partem de princípios similares, né? Já basicamente falando desse trabalho, a terapia manual para mim ela vem desde o início da minha formação, né? Quando eu tinha 12 anos atrás, já logo nos primeiros cursos que eu fiz um curso de quiropraxia, tive uma experiência também, fiz um curso de reeducação postural, depois eu fiz um aprimoramento também, né? Um curso de tratamentos para dores lombares e osteopatia, e eu o tempo inteiro, acho que todos esses anos eu venho estudado muito a terapia manual, né? Onde eu tive eu pude participar de diversos eventos esportivos, né, contando os mundiais Pro Júnior e os mundiais WQS, que são acesso, né, à elite do surf mundial. Eu trabalhei já acho que mais de 10 campeonatos, sendo que nesses campeonatos a prática da terapia manual ela sempre foi muito efetiva para mim, né? Onde eu tenho que atender diversos atletas, né, em um tempo de espaço curto, e eu tenho poucos recursos para se trabalhar naquele local. E aí foi onde eu fui se desenvolvendo muito, né, e vendo o benefício que era aquela prática naquele momento atual. Então é importante relevar que esse estudo eu levei em consideração essas técnicas para tratamento de dor. Não significa que a gente vai resolver o problema do indivíduo, que não tenha que ter uma readaptação funcional, que eu não tenha que ter uma melhora da postura, que eu não tenha que ter um entendimento melhor sobre a dor, né, uma escola sobre coluna, sobre entendimento, né, do que está gerando a dor daquele indivíduo, e que eu tenho alterações biomecânicas também associadas àquilo. Mas que naquele momento, né, no ato onde o indivíduo chega com dor, eu tenho que minimizar a dor dele para mim introduzir o meu tratamento, ela se mostra bastante efetiva na prática clínica. Então eu fui buscar o que os autores, né, o que a gente tinha de referência na literatura. Então eu fiquei muito surpreso e muito contente por ver que a gente tem aí muita evidência hoje da terapia manual, onde a gente tem bases de dados de alta evidência com mais de 1000 trails, né, trabalhos a serem publicados nos próximos anos. Então acredito que isso deve vir aumentar ainda mais. E eu encontrei evidências, né, de trabalhos aí de meta-análise, de revisão científicas e de trabalhos de código-controle, assim, que seriam trabalhos de alta evidência científica, demonstrando sim a evidência desses tratamentos, né. Um desses trabalhos é um estudo realizado por Harvard, onde eles demonstram que durante a aplicação da técnica da terapia manual, eu tive alterações corticais nas áreas correspondentes à dor, né? E isso demonstra uma nova linha de estudo para a terapia manual, onde muitas vezes a gente buscava ver um ajuste, né, o termo que a gente nem se utiliza mais, né, onde a gente buscava ver os posicionamentos, só os alinhamentos, né, articulares, e não dava, acredito que assim, a gente não olhava tanto para essa parte neurofuncional, né? E os novos estudos eles vêm demonstrando bons resultados justamente nisso, nessa nova ativação. Então, só pelo fato de eu aplicar a técnica de uma maneira correta, eu modifico essa estrutura a nível cortical, onde o indivíduo já inibe automaticamente a dor e ele acontece a melhora do movimento. Essa melhora, muitas vezes ela pode ser progressiva ou não, isso depende do como você vai trabalhar esse indivíduo e como que você vai proceder no seu tratamento, né? Se você realmente encontrou a causa da lesão. Eu, particularmente, não tenho nada contra os recursos passivos, né? A eletrotermofototerapia, os outros tratamentos, pelo contrário, eu acredito que acabei de vir de um congresso multidisciplinar, onde a gente, cada ano que passa, fica mais surpreso no tratamento multidisciplinar e o poder que as técnicas, né, os tratamentos multimodais têm, né, no indivíduo. Porém, basicamente é gratificante a gente saber que as técnicas que a gente utiliza no dia a dia, na prática clínica, elas estão sim demonstrando boa eficiência. Gostaria de agradecer a todos pela atenção que puderam assistir esse vídeo
Aos pacientes, né, aos colegas que quiserem ter mais informação, por favor, podem entrar em contato comigo. A gente está fazendo atendimentos via remoto, né, online. Também estamos fazendo atendimento presencial. E aos colegas profissionais também que querem saber mais a profundo sobre esses artigos, sobre esses estudos, por favor, podem entrar em contato comigo para a gente debater um pouquinho e trocar um pouquinho mais de informação. Desejo aí uma ótima semana a todos e um ótimo ano com muita prosperidade pra gente. Bom trabalho para todo mundo aí. Forte abraço a todos.